Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema teologia estética. Meus irmãos, existe uma maneira de entender a vida espiritual que é totalmente antagônica às Escrituras, totalmente antibíblica. Quando a vida espiritual é entendida como um conjunto de ritos religiosos, como um conjunto de performance estética, performance artística, esse entendimento é antibíblico. E a primeira consequência disso é que o homem passa a ser o centro do culto. O pastor passa a ser o homem do ofício religioso dentro do templo. O pastor passa a ser o homem da liturgia. E a segunda consequência, quando se entende a vida espiritual como conjunto de ritos, de performance estética, quando se entende vida espiritual assim, a segunda consequência é que os símbolos, os paramentos, as ornamentações e a habilidade humana artística passa a ter mais valor, passa a ser mais valiosa do que a mensagem da cruz. Quando a vida espiritual é entendida como um conjunto de ritos religiosos, como um conjunto de estética, de performance, aí nós vemos que prevalece nessa igreja, nesse estilo de vida, prevalece em estimular as emoções a fim de produzir um estado emocional extasiante. Meus amados irmãos, a verdadeira vida cristã, ela é racional. É um modo de racionalidade e não um meio de beleza, de espetáculo, e não um meio de ritos religiosos, e não um meio de performance e de esplendor estético. Meus irmãos, quem vive vida espiritual, bíblica, vive de relacionamento com Deus e não vive como guarda de simbolismos, não vive como guarda de símbolos, de estética ou de performance. Quem vive vida espiritual bíblica não é guardião de estética, não é guardião de ritos religiosos e nem de performance artística. As pessoas que entendem vida espiritual fundamentada em ritos, em estética, em performance, para elas o templo é o centro do mundo. Quando olhamos João 2, 13 a 21, nós vemos a admiração dos discípulos pelo templo. Isso mostra o quanto os discípulos estavam presos à estética, à performance. E aí Jesus entra em cena e faz a purificação do templo na frente dos discípulos, mostrando que o centro do mundo, para ele, para Jesus, não era um prédio, mas era ele mesmo. Hoje nós vemos muitos pastores presos à construção de megatemplos luxuosos, de uma maneira de um envaidecimento sem medida, sem igual. Para esses pastores que enxergam, que vê a vida espiritual como um esplendor estético, como ritos religiosos, para eles o templo é o umbigo do mundo. Mas em João 12, 12, quando Jesus fez a purificação do templo, Jesus disse em alto e bom tom, em João 12, 12, e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Jesus estava dizendo aos discípulos e a todos que ali estavam
uma verdade absoluta. Ele disse isso porque ele sabia que a sua pessoa seria para sempre o centro do mundo. Então, o umbigo do mundo é Jesus e não o templo. Essas palavras de Jesus marcou a história dos discípulos. Portanto, esses líderes, esses pastores que estão presos às construções suntuosas, faraônicas dos seus templos, essas pessoas podem até conhecer teologia, esses pastores, mas eles não são homens das pessoas. Eles esquecem as pessoas, porque eles passam a viver no mundo de símbolos, de ritos, de performances artísticas. Aí eles esquecem gente. O referencial desses líderes, desses pastores, não é o caráter cristão, não é o caráter santo, é o templo, são as megas construções. Esses homens estão tão presos aos megatemplos de suas construções, que eles citam Ageu 2:9 para justificar as obras faraônicas que constroem. Mas, meus irmãos, quando lemos Ageu 2:9, quando diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se nós olharmos o contexto de Ageu 2, nós constatamos que a glória do segundo templo não tem nada a ver com o tamanho de templo, não tem nada a ver com espaço de templo. Aí não tem nada a ver com esplendor estético. A glória da segunda casa está ligada à vinda do Messias, o Senhor Jesus Cristo, que é o verdadeiro templo, que é o Emanuel conosco, o Deus conosco, o Emanuel. Meus amados irmãos, portanto, usar Ageu 2:9 para justificar a construção de megatemplos é um erro crasso, é incorreto, é adulterar o contexto do capítulo 2 de Ageu. Até porque a segunda casa, cuja glória seria maior do que a primeira, essa segunda casa era uma casa pequena e destituída de ornamentos comparada com a primeira casa. Na realidade, esses pastores estão presos às sombras do Antigo Testamento. Esses pastores estão apegados à forma, apegados à aparência, à estética, à performance e não à essência do Evangelho. Eles amam o prédio e não aquele para quem o prédio existe. Cristianismo, meus amados irmãos e irmãs, é uma pessoa. Cristianismo é Jesus. Cristianismo se pratica em prédio, é verdade, mas não se processa em prédio. Se processa e acontece no relacionamento da nossa vida com Jesus. Portanto, a teologia dos ritos, a teologia estética, ela ensina que o bom pastorado é aquele em que a igreja está cheia de figurões. É aquele em que a receita da igreja é gorda. É aquele em que os crentes estão felizes e o pastor é um tiozão. E a vida social dessas pessoas, dessas igrejas, desses pastores, que enxergam a vida espiritual como sendo uma vida de performance estética, a vida social dessas igrejas é uma vida social intensa. Lá tem o futebol dos jovens, tem o circo das crianças, lá tem as gincanas dos adolescentes, tem o chá das 17h30 das senhoras, tem as competições dos grupos louvores, lá tem inclusive as marchas pelas ruas circunvizinhas da igreja. Tudo isso eles fazem para repassar a ideia de que a igreja é ativa. Meus amados irmãos, na teologia da estética, da aparência, da forma, da performance, tem festas. Festas em demasia,
mas santidade e sinceridade estão escassos. É hora de mudar. Que a paixão maior da nossa vida e o centro da nossa fé seja tão somente Cristo. Cristo somente. Agora, para terminar, escute o resultado da postura errada de que a vida espiritual é apenas estética, é uma forma de aparência. Tem uma condenação forte para isso. Jeremias 2, 23, 11, 12, escute o que é que a Bíblia diz. Tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade. Portanto, o seu caminho será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre ele o mal e o ano de sua punição, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Que o Senhor Deus vos abençoe rica e abundantemente nesta hora. É o meu voto, é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém. Louvado seja Deus.